E aí, eu sou o Matheus e hoje vou falar desse livro, desse quadrinho aqui do Capitão Britânia. Pra ser bem sincero, eu nunca tinha lido nada do Capitão Britânia. Eu mal conhecia o personagem, não sabia nada sobre ele. Mas eu gostei bastante da leitura, já vou adiantar. Falando um pouco sobre... foi escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo Alan Davis. Ele reúne um tantão de edição. Tem um monte de quadrinho que engloba. Eu vou dar um zoom depois. Mas tem um monte de quadrinho aqui que engloba. E aí os nomes aqui tá tudo em inglês, eu vou mostrar depois. Esse quadrinho, ele conta uma história muito diferente, assim, do que eu tô acostumado a ler. Porque, bom, primeiro é um personagem que eu não conheço, e segundo porque ele nem parece que é um quadrinho da Marvel, assim. Ele tem uma história bem diferente. Esse aqui, igual o anterior dos X-Men, ele também tem um resumo no começo, falando sobre a história e como chegamos até aqui, né? E aqui a gente tem até um pouco falando sobre a origem do Capitão Britânia, que fala que ele era um estudante, um vilão invadiu o campus, e quando ele foi fugir, ele caiu de moto num lugar redondo, assim, tipo como se fosse Stonehenge, assim. E aí lá ele quase morreu, até que apareceu, tipo, o Mago Merlin, sabe, das histórias? Das histórias antigas, assim, apareceu tipo um Mago Merlin pra ele e meio que deu os poderes pra ele. E daí pra frente ele se tornou o Capitão Britânia, lutando pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha. Aí, começando a história de fato, depois do resumo, a gente tem começa já mostrando uma terra paralela onde não existem super-heróis. Todos eles foram mortos. E aí você percebe que é tipo uma realidade meio parada, assim, não acontece nada, tanto bom quanto ruim, não acontece nada. E aí aparecem os nossos protagonistas, esses personagens que aparecem ali atirando o Capitão Britânia. É o Jackdaw, que é um elfo, que é um amigo e companheiro nas aventuras do Capitão Britânia, e uma mulher chamada Saturnine, que é uma espécie de deusa de uma dimensão lá específica. Eles invadem esse planeta, essa realidade, na intenção de melhorar o desenvolvimento daquela realidade, daquele planeta, que é o que a espécie e o pessoal daquela realidade da Saturnine faz. Eles chegam nos planetas e... ela chega nos planetas e aplica um tipo de efeito evolutivo nos seres que moram lá para que eles evoluam um pouco melhor, um pouco mais rápido, coisa e tal. Só que no que eles chegam lá, como todos os heróis e super-heróis e tudo mais foram mortos, exterminados nessa realidade, assim que eles chegam, os guardas e o pessoal ali daquela dimensão manda pra cima deles um ciborgue, simbionte, assim. Ele não é um ciborgue, mas ele também não é um robô. No quadrinho eles chamam ele de Cybionte, CY Bionte, de simbionte, que ele é metade orgânico, metade máquina, assim. E ele foi criado com o único intuito de derrotar e matar todo super ser que exista, todo super-herói, todo mundo que tenha algum poder. Assim que ele chega, ele já extermina, já mata um dos carinhas que estavam junto ali com a Saturnine. E nisso ela vai embora junto com o resto dos caras que trabalham pra ela, né? E assim que ela vai embora, o Capitão Britânia fica bem bolado, porque ela foi embora sem ele, deixando eles lá basicamente pra morrer, porque aquilo ali era uma máquina mortífera que tudo que você fazia não acontecia nada. E aí essa máquina tem o nome de Fúria, né? Ele foi nomeado como Fúria. E aí essa máquina, além de ter matado o carinha, mais pra frente ele acaba matando o Jackdaw, que é o amigo do capitão. E o capitão fica boladão e vai pra cima desse Cybionte, mas
como eu disse, o negócio foi feito pra matar super seres. Então, nada do que ele faz dá certo, nada do que ele faz funciona, de fato. E aí, aparece uma nave em formato esférico, assim, que tem dentro um carinha chamado Mad Jim Jaspers. E ele criou esse Sybionte, essa máquina matadora de super seres, com um único porém. O único super ser que ele não mata é o próprio Jim, que também tem poderes, né? Ele é um mutante. Dentro da nave, o Jim explica tudo, o plano dele, o porquê que ele criou aquilo e tudo mais. E ele derruba o capitão de dentro da nave. Na queda ele cai dentro de um cemitério, assim, bem aberto. E lá ele começa a ver todos os nomes dos heróis que morreram naquela realidade. Todos os super-heróis que foram mortos pelo Fúria. E ele vê um último que ainda tá aberto, uma covinha aberta com uma plaquinha escrita Capitã R.U. Ele não sabe ao certo o que é aquilo, mas ele fica meio em choque, ele fica meio desesperado porque tem muita gente que morreu ali. E nisso, o Fúria, a máquina Fúria, acaba pegando ele desprevenido e acertando ele com um golpe mortal, assim. E ele morre, ele basicamente morre. Bem no começo da história ele já morre. E aí logo em seguida disso a gente tem uma moça e um senhor mais velho, que são pai e filha, com os restos mortais do capitão, recriando ele, refazendo ele do zero, tipo, meio que ressuscitando ele. A gente descobre depois, um pouquinho mais pra frente, que esses dois é o Merlin e a filha dele, que deram os poderes para o capitão lá na história de origem dele. E aí a filha do Merlin acaba reconstruindo o corpo e o Merlin ele busca reconstruir a mente, os pensamentos e a personalidade do capitão. E aí quando eles terminam, eles mandam o capitão de volta pro seu universo padrão, que é o 616. Ele volta achando que ele só tomou um golpe muito forte e o Merlin acabou salvando ele nesse meio tempo. E nem sequer passa na cabeça dele que ele foi realmente morto por aquele Sybionte. Então ele decide ir em direção à antiga casa dele, que é uma mansão assim qualquer lá no Reino Unido. E chegando lá, ele vê que a mansão tá toda intacta, sendo que há uns anos atrás ele estava lá quando ela foi tipo bombardeada e totalmente destruída. Ele fica se questionando por um tempo o que tá acontecendo, por que a mansão tá intacta, por que as coisas estão normais. E aí quando ele entra, ele começa a ouvir a voz dos pais dele chamando ele. Só que os pais dele já haviam morrido há muito tempo, antes mesmo dele se tornar o Capitão Britânia. E ele vai seguindo essa voz e quando ele chega lá, tem duas caveiras conversando com ele, falando com ele. E aí ele se sente muito culpado pela morte dos pais dele e meio que deseja que ele tivesse morrido junto com eles, né? Pra não ter que viver sozinho agora. E no que ele faz isso, aparece um ser grandão assim, chamado de Mente Mestra. E esse cara, ele já tinha enfrentado o capitão no passado. E o capitão acaba lembrando que ele não passava de um holograma criado pelo computador que estava dentro da casa dele, dentro da mansão dele. E esse computador tenta barganhar com o capitão para que ele não destrua ele, porque o capitão fica tipo furioso dele ter mexido com essas memórias e lembranças dele. E ele vai na intenção de destruir o computador. E ele entra numa caverna subterrânea assim embaixo da mansão dele, que é onde tá todos os circuitos. O computador ele meio que se espalhou assim, ele criou vida própria, entre aspas assim falando, e meio que se espalhou coletando os minerais da terra e tudo mais pra se aprimorar. Como se fosse uma inteligência artificial se aprimorando. E aí, em vez de destruir, o capitão ele acaba achando a placa-mãe, a placa que controla, e tira um dos chips e reprograma esse chip para que o computador haja só como computador, como um computador deveria agir, sem personalidade própria. Para usar a própria mansão até como uma base, porque o holograma faz com que as pessoas de fora vejam a mansão toda destruída. Então ninguém ia pensar que ali poderia ter uma base do Capitão Britânia. E aí quando ele tá pensando tudo isso, pensando que ele pode descansar e tudo mais, o telefone toca. E ele fica tipo,
ninguém deveria saber que eu tô aqui. Ninguém sequer sabe que a mansão tá de pé. Por que alguém ia tá ligando? E no que ele atende é a irmã dele, falando que ela tá com um problema e que ela precisa que ele vá até ela urgentemente. Ele acaba não entendendo o porquê, mas como é a irmã dele, ele vai pra ajudar. Porque se é urgente, alguma coisa é, né? Algum tipo de problema pode ser. Ele vai voando o mais rápido que ele pode e chegando lá ele vê que a irmã dele mudou de aparência e tudo mais, tanto que ele tava procurando uma moça loira igual ele e a irmã dele tá com o cabelo pintado de roxo. Ele acaba quase não percebendo que é ela. Chegando lá, a irmã dele explica tudo com um pouco mais de calma, fala que ela desenvolveu poderes telepáticos, né? E de pré-cognição, que é tipo uma pequena previsão do futuro, assim. Ela consegue ver um pouquinho à frente do tempo, assim. E por conta desses poderes, ela foi meio que chamada pra uma equipe da Strike, que é como se fosse uma SHIELD do Reino Unido ali. E ela foi chamada pra essa Strike pra fazer parte de uma divisão de pessoas que têm poderes psíquicos e mentais e coisas do tipo. Só que essa Strike, ela acabou sendo meio que corrompida de dentro pra fora e tinha uma mulher chamada Raposa que tava dominando por de dentro, assim, sem que as pessoas soubessem que ela tava fazendo isso. Mas como eles têm poderes psíquicos, telepatas e tudo mais, eles sabiam disso, né? Eles acabaram percebendo. E essa mulher, a Raposa, acabou contratando um cara pra ir atrás de todos os membros da divisão psíquica, matando um por um. E é isso que ela fala pro irmão dela. E no que ela fala isso, ela sente na conexão psíquica com o resto dos membros da equipe mais um membro morrendo. E aí era um membro que tava perto ali deles. Ela explica pro irmão dela o que aconteceu e tudo mais, e eles saem voando em direção a ela. Chegando lá, eles se deparam com um outro vilão do passado do capitão, que é o Mestre Assassino. Só que ele tá aprimorado, ele tem mais apetrechos e as armas deles tá tipo muito melhor, sabe? As armas estão com um nível maior, porque são armas que foram entregues diretamente da Strike pra ele, tudo com o intuito de exterminar o grupo da irmã do capitão. E aí eles começam a lutar e conforme vai passando a luta, o capitão percebe que além de tudo ele aprimorou algumas habilidades próprias e tudo mais. Ele quase derrota o capitão, mas aí o capitão ele meio que distrai ele e tudo mais e acaba conseguindo acertar vários golpes, fazendo com que ele ficasse inconsciente. Quando ele acaba caindo no chão inconsciente, chega a polícia, né? Porque o pessoal já deve ter ligado pra polícia, então chega a polícia. Só que chega um policial específico que ele não gosta de super-heróis. Então ele já chega dando voz de prisão pra todo mundo, não sei o quê. E aí o Capitão Britânia, ele sai voando assim, porque não quer confusão nem nada. Ele não... Afinal de contas, ele não fez nada de errado. Aí ele sai voando e fala pra irmã dele encontrar ele na mansão pra servir de abrigo pro resto dos membros da equipe dela. Agora que a história realmente começa. Esse começo é mais uma introdução, um pouco de background pra gente entender o que vai acontecer. E aí aparece um grupo de seres não terrestres, assim, são aliens, mas também não são dessa realidade. Então eles tem um plano todo pra invadir a mansão, já pensando em quem tá lá dentro. Eles têm todas as informações que eles precisam, porque no grupo deles também tem uma moça que consegue ver o futuro, tipo, muito no futuro, anos ela consegue ver no futuro. E eles bolam todo um plano certinho pra conseguir entrar lá dentro e ir falar com o Capitão Britânia. Realizando esse plano, eles realmente entram no quarto do capitão, e quando eles vão falar com ele, eles não falam exatamente assim, a gente precisa da sua ajuda, a gente veio aqui pra buscar sua ajuda. Eles chegam de uma forma meio como se fossem vilões, o capitão já dá uma porrada em um e outro. E aí quando eles param pra explicar o que aconteceu de verdade, eles falam que a Saturnine, a mulher lá do começo, que deixou ele na mão naquele universo, ela foi presa por conta do que aconteceu naquele universo que eles estavam. Aquele universo ele entrou numa espécie de colapso por conta do Mad Jim, que a insanidade dele chegou num ponto que começou a distorcer toda a realidade e aquilo tava afetando o universo inteiro, já, aquele universo lá. E ela foi dada como culpada, porque, entre aspas, foi interferência dela, mas não foi de fato. Só que o capitão, ele fica bolado com isso, porque ela abandonou ele, agora ela precisa de ajuda, ele fica, tipo, meio relutante, ele não quer ir. E aí uma das mulheres lá desse grupo, ela entra dentro da mente dele e faz ele meio que desmaiar, assim. E aí eles levam eles, meio que sequestrando mesmo, assim, pra levar. Porque eles são mercenários e ela pagou eles pra fazer isso. E aí quando eles chegam lá, eles estão em outra realidade já. A nave dos caras meio que vai por realidade em realidade. Então
eles estão em outra realidade. E aí chegando lá, ele vê mais 2 versões dele mesmo, de outras realidades. Um que é um homem mais antigo, assim, como se ele fosse de um tempo mais antigo. E uma outra que é uma mulher, também num tempo mais antigo. E aí ele chega, ele vai conversar com a Saturnine e ele vê que ela realmente tá numa situação ruim, que se ele não depor a favor dela, se ele não ajudar ela com o julgamento, ela pode até morrer, né? Os caras podem matar ela como resultado do julgamento. E ele decide ajudar ela a não passar por isso. Na hora do julgamento, o juiz que tá lá é o cara que também tá tomando o lugar da Saturnine. E além de juiz, ele também faz a parte da acusação do processo, né? Então, ele é contra, mas ele também é o cara que julga. Isso não faz sentido. E aí o capitão fica bolado com isso também. Ele toma meio que uma advertência desse maluco, falando que se ele atrapalha de novo, ele não vai mais poder depor e vai ser preso. E aí ele pede pra Saturnine contar a história dela. Ela fala tudo o que aconteceu, fala que apareceu lá o Sybionte e tudo mais. Ele decide meio que excluir aquele universo inteiro pra que ele não... aquilo que tá acontecendo, aquele colapso que tá acontecendo dentro daquele universo não se espalhe pro resto dos universos, assim, e que acaba destruindo o multiverso inteiro. E aí ele destrói, ele simplesmente apaga, ele gira um cristal assim e some aquele universo simplesmente não existe mais. A única coisa que restou daquele universo foi o Sybionte, o Fúria. E aí, quando ele faz isso, o capitão realmente perde a noção e fala de novo, ele age contra. E aí, os guardas, que são os outros Capitão Britânia, vão até ele e começa meio que um combate assim, e imobilizam ele. E aí, quando imobilizam ele, esse juiz fala assim: agora que ele tá imobilizado, não sei o que, eu vou dar a sentença pra Saturnine. No que ele fala isso, o capitão se solta e começa uma briga generalizada gigante, assim, enorme. Todo mundo que tá ali basicamente começa a brigar. Um robô gigante e tudo mais. E aí, aquele grupo de mercenários que tava com ele acaba pensando assim: pô, se a gente não ajudar ele, não vai ter quem vai pagar a gente. E aí eles entram na briga e tudo mais, conseguem meio que de alguma forma juntar todo mundo e se teleportar ali pra fora, voltando pra Terra 616, que é a Terra do Capitão Britânia. E nesse meio tempo, assim, a gente acaba tendo uma visão de como o Sybionte tá vivo pra onde ele foi, porque como o universo não existe, aquele universo dele já não existe mais, ele dá um jeito de ir pra algum outro universo, e ele cai nesse outro universo, e ele tá, tipo, todo destruído, assim, como se ele tivesse resistido à destruição do universo. E nisso, ele precisa de material tanto orgânico quanto mineral, quanto metálico, né? Pra se reconstruir, porque ele é metade máquina, metade orgânico. E aí ele cai, tipo assim, na frente de um cara, ele acaba matando o cara pra absorver o material orgânico dele, e aí vai pegando qualquer coisa metálica que ele vê pela frente, bicicleta, moto, garrafa, qualquer coisa que ele consegue, ele vai pegando pra se regenerar e voltar onde que ele era antes. E aí, nesse meio tempo, assim, a gente vê algumas imagens, assim, algumas cenas de uma mulher que a gente não sabe quem é. Ela vai aparecendo durante esses acontecimentos. E agora a gente sabe quem ela é. Ela é a capitã daquele universo, que é o 238. A gente vai saber mais pra frente que é o 238, mas ela, pra simplificar, aquele universo que foi apagado é o 238. E ela é a capitã daquele universo, que foi a única que conseguiu fugir. E a gente acaba vendo essa cena do Fúria exterminando todo mundo que ela conhecia e todo mundo que era um herói. E até o último carinha que ajudou ela a fugir de fato e sair de lá com vida. A gota d'água pra ela, assim, foi quando ela percebe que aquilo tá pra acontecer no universo que ela tá. Porque ela lê no jornal que o mesmo cara, Jim Jasper, tá cogitando, tá levando pro governo a ideia de acabar com os supers. Ela vai até a casa do capitão tentando falar sobre o que aconteceu no universo dela e como aquilo foi horrível. E nessa hora tá passando um discurso do Jim Jasper na TV. E ele tá falando sobre a existência dos super seres e que aquilo é horrível porque eles são muito fortes e eles
agem como se não houvesse lei e nada mais. Aí depois do discurso tem uma festa que a gente vê ali a primeira manifestação dos poderes do Jim Jasper dessa realidade, desse universo, né? E é mostrado de uma forma bem simples, que é ele simplesmente trocando o vinho que ele tava bebendo, porque o vinho que ele tava bebendo ele não gostava. E ele também liga pra Raposa, aquela mesma que tomou conta da Strike, né? Falando que o governo iria entrar em contato pra colocar em prática o extermínio dos super-heróis, né? Pra começar de fato o plano dele. Aí mostra rapidamente o Merlin com a filha dele jogando uma espécie de xadrez, um jogo de tabuleiro assim, com várias pecinhas, só que essas pecinhas são os personagens que a gente está vendo, né? Então tem o Capitão Britânia, a Capitã Reino Unido e tudo mais. Tem todos os personagens em forma de bonequinho de tabuleiro. Mostra eles que eles estão jogando com essas peças. Voltando pra mansão, a gente tem uma cena da Capitã relembrando o momento em que começou a dar tudo errado no universo dela. Ela fala que o discurso que ela ouviu na TV é o mesmo discurso que ela ouviu no universo dela. Então ela tá meio que desesperada porque as coisas estão caminhando pra acontecer igual. E aí ela não aguenta mais porque ninguém tá, fazendo nada, ninguém quer acreditar nela, entre aspas, assim. E aí ela sai da mansão, assim. E no que ela tá saindo, ela dá de cara com o Saibionte. E quando esse Saibionte tenta atacar ela, Merlin, que tá controlando as pecinhas lá, ele acaba protegendo a Capitã, fazendo com que ela não morresse ali. E com isso, o Capitão que tava na mansão acabou ouvindo tudo isso e vai em direção ali onde ela tava pra combater o Saibionte. E o Saibionte, ele se aprimorou um pouco, assim, desde que ele chegou na Terra. Nada muito uau, mas ele tá um pouquinho melhor do que ele tava antes e nada do que o Capitão faz surte efeito. As outras pessoas que estavam na casa, né, que era aquele grupo de mercenários, vem chegando, com exceção de um, que é um carinha que consegue atravessar paredes e coisas do tipo. Ele não vai porque ele não tá sendo pago, então ele não quer se arriscar à toa. O resto vai tudo junto, porque eles meio que estão envoltos na história e acabam indo meio que porque sim, eles só acabam indo. Só que nada do que eles fazem surte efeito de verdade contra o Saibionte. Até que 2 membros desse grupo de mercenários acabam morrendo. E quando eles acabam morrendo, aquele cara que atravessa paredes e tudo mais decide ir ajudar eles. Quase que não dá tempo dele chegar pra ajudar. E de alguma maneira o Saibionte não consegue detectar a presença dele, não consegue enxergar ele. Talvez porque ele seja, entre aspas, intangível e tudo mais assim, ele de alguma forma não aparece na visão do Saibionte. E aí ele acaba distraindo ele, meio que atacando ele de dentro pra fora, e pede pra todo mundo atacar ele de uma vez só. E aí quando eles atacam todo mundo de uma vez só, eles meio que enterram ele, jogam ele dentro do chão assim, meio que deixando ele inativo por um tempo. Eles sabem que não derrotaram ele porque aquilo ali sobreviveu a uma explosão universal, assim, então eles estão meio tá, a gente derrotou ele por enquanto. E os mercenários, por sua vez, percebem que eles não estão ganhando nada com isso e eles não querem perder mais membros da sua equipe, eles vão embora. Ficando a Capitã, a irmã do Capitão, a Saturnine e o próprio Capitão. Fica eles na casa. E aí quando acaba isso, a gente tem uma passagem de tempo, assim, passa um pouco de tempo. E a gente vê que aquilo que o Jim tinha falado pra Raposa já aconteceu. A Strike já atacou todos os super-humanos. Todos não, né? Mas eles estão aplicando esse plano. E aí eles estão colocando eles em uma espécies de prisões e tudo mais, para que eles fiquem sob controle. E o Capitão e o pessoal que sobrou, a irmã dele, a Saturnine e os outros membros do grupo da irmã dele, estão num esconderijo para que eles não sejam atacados por esses membros da patrulha do Jim Jasper. É mostrado que tem 2 mulheres conversando e elas estão falando sobre umas espécies de histórias que elas ouviram falar sobre o Capitão Britânia. Não dá pra ter certeza se aquilo aconteceu de fato ou não, se são só histórias pro povo meio que criar um pouco de esperança e que aquilo vai acabar, né? E aí mostra
desse grupo de patrulha que vai atrás de supers indo em direção à mansão do capitão. E chegando lá, eles detectam um sinal de super ser e vão em direção àquilo. E aquilo leva eles direto pro Saibionte, que ficou enterrado embaixo da casa. E no começo da história eu falei que o computador ele tinha ido pra uma caverna subterrânea embaixo da mansão. E é pra lá que o Saibionte foi. Ele absorveu todo aquele material do computador pra ele, se aprimorando bem mais. Então agora ele tá, muito mais forte. Ele acaba com aqueles carinhas que foram atrás dele lá, mesmo sem saber quem ele era. E vai em direção ao alvo dele, que é o Capitão Britânia. Mas, assim, não dá pra saber a distância que eles estavam, mas ele vai em direção ao Capitão Britânia. E aí o Capitão, ele decide que tá na hora dele combater o Jim Jasper, porque as pessoas estão super preocupadas, tá tudo meio que um caos, e ele fala assim, eu tenho que ir lá e acabar com isso antes que a gente tenha o mesmo fim do universo 238, que acabou sendo destruído, né? E aí mostra uma cena da raposa indo meio que confrontar o Jim Jasper. Ela vai lá em direção ao escritório dele, e chegando lá, o Jim, ele tá com os poderes dele, a flor, assim, tá quase no auge dos poderes dele. Ele consegue distorcer a realidade simplesmente em questão de segundos. Ele derrota todos os capangas que ela levou e transforma ela numa raposinha, de fato. E nesse tempo, o Capitão Britânia chega lá. E no que ele chega lá, voltando pro esconderijo que ele tava, o esconderijo é atacado, fazendo com que a irmã dele e mais um membro da equipe da irmã dele sejam capturados, mas simplesmente a capitã do Reino Unido, do universo 238, e a Saturnine conseguiram fugir. Então, o pessoal que estava lá dentro foi capturado e só 2 pessoas conseguiram sair. E elas vão em direção ao Capitão Britânia para tentar, ajudar ele. A Saturnine, ela percebe que a capitã, ela tá, muito fragilizada, ela tá muito traumatizada, e ela fica meio que provocando ela, fazendo provocações para ver se ela recupera aquele instinto de luta, aquele instinto de heroísmo ou qualquer coisa, para poder ajudar o Capitão Britânia. E aí, enquanto isso, na luta do Capitão com o Jim Jasper, a gente vê que o Jim, ele é simplesmente muito mais forte do que o Capitão. E ele põe o Capitão em alguns momentos da vida dele pra fazer com que ele, a cabeça dele comece a entrar num parafuso, assim, porque ele mostra como se tudo isso que ele viveu fosse só uma visão do futuro ou até mesmo um sonho. Então, o Capitão, ele fica meio desnorteado com tudo isso. Ele tenta atacar o Jim, mas o Jim, ele, muito mais forte, muito mais poderoso. E aí, enquanto o Jim tá meio que... o Jim tá brincando com ele, assim, de tão poderoso que ele é. E aí, quando ele meio que para de brincar um pouco com o Capitão, chega o Saibionte batendo, assim, no Capitão, entrando num combate, assim, e joga o Capitão pra longe, assim. No que ele joga o Capitão pra longe, ele percebe que tem outro ser com superpoder ali, e ele entra num conflito, porque a pessoa que criou ele foi o Jim Jasper, só que o Jim Jasper da realidade dele, então ele não podia atacar o Jim Jasper de forma alguma. Só que esse cara, ao mesmo tempo que ele era o Jim Jasper, ele não era o mesmo Jim Jasper. E aí a máquina sempre teve vontade de exterminar tudo que era super ser, e aí ele percebe que é meio que uma brecha, é o Jim Jasper, mas não é o Jim Jasper dele, e ele ataca o Jim Jasper. Eu falei muito Jim Jasper nessa frase. E aí ele ataca o carinha, e eles entram num combate meio que um ser altera a realidade ao seu bel prazer, e o outro se adapta a qualquer tipo de realidade, a qualquer tipo de ambiente que ele esteja. E aí fica uma batalha meio que, sabe, os dois brigando infinitamente. Até que o Saibionte tem uma ideia e leva o Jim pro universo dele. Já que não existe nada lá, foi apagado tudo, não existe nada, não tem o que o Jim retorcer ao seu prazer, à sua vontade. E aí ele fica meio que sem poderes, e então o Saibionte consegue matar ele. Ele volta pro universo 616, o universo do Capitão Britânia, e chegando lá, ele tá desgastado, porque ele ficou batalhando em ambientes hostis, ele teleportou para outro universo, voltou,
Então ele tá meio que desgastado, ele tá sem energia. E quando ele pra se recarregar, pra meio que recuperar suas energias, o Capitão Britânia vê aquilo como uma brecha e começa a bater nele, começa a finalmente quebrar ele. Só que ainda não é o suficiente. E nisso chega a Capitã Reino Unido e ela vê que o Capitão não vai conseguir derrotar ele. Ele quase é derrotado, mas aí ela num surto assim meio de raiva, ela voa pra cima do Sybionte e começa a terminar de destroçar ele. Ela termina de destruir ele assim, e quando ela termina, todos os três que estavam ali, ela, a Saturnine e o Capitão Britânia, são teleportados pro universo do Merlin e da filha dele. E aí a gente descobre que o Merlin morreu. Parece que ele usou tudo que ele tinha pra ajudar o Capitão Britânia e os outros nessa jornada e não tinha mais poder nele, ele acabou morrendo, fazendo com que a filha dele assumisse o lugar dele como regente desse multiverso e tudo mais. E aí tem toda a cerimônia do velório e do enterro do Merlin, e a filha dele concede um desejo, mas não um desejo especificamente, mas uma forma de cada um dos três pedir alguma coisa pra ela. O Capitão, ele pede pra saber como tá a irmã dele. A Saturnine pede vingança com aquele juiz que tramou contra ela. E a Capitã, ela meio que não pede nada, ela não tem muito o que pedir, já que tudo que ela conhecia sumiu. Ela acaba não pedindo nada. E ela é mandada de volta pro universo que ela tava morando, né? O 616, junto com o Capitão Britânia. E aí ela decide que ela vai viver a vida dela ali, naquele universo, e se despede do Capitão Britânia. Cada um vai pra um lado. E a história acaba. Ela acaba desse jeitinho. Acho que finalizou legal. Bom, essa história é uma daquelas histórias que quando eu vi o título, quando eu peguei esse quadrinho na mão, quando eu olhei pra ele, eu falei assim, nossa, isso aqui vai ser maçante, vai ser triste, eu não vou gostar de ler. E aí nas primeiras 10 páginas assim, eu já tava, caramba, isso aqui é diferente, isso aqui não vai ser uma leitura normal. E eu amei ler esse quadrinho, ele é diferente do resto dos quadrinhos que eu costumo ler e das coisas que eu gosto. Ele é muito bom. Acho que isso é bastante por conta do Alan Moore, que é o escritor. Ele tem bastante questões filosóficas nele, de existência e do que é, o que você pode fazer pra ajudar a sua existência e o que tá no seu alcance, né, no seu controle e tudo mais. Tem até uma parte muito legal que eu vou até ler, que fala sobre a morte, né? Fala sobre o fim, sobre a existência, sobre pra onde a gente vai, pra onde a gente vem. Aqui fala assim, ó, exatamente assim. Sozinhos na nossa bolinha de nada, berramos perguntas a um céu surdo. Onde estaremos quando as luzes se apagarem? Aonde iremos ao morrer? E como não há resposta, nos ocupamos da tarefa de ignorar a mortalidade. Travamos guerras gloriosas, criamos deuses irados, fazemos amor infeliz, amargo. Mas entre nossos labores frenéticos, há fissuras de silêncio. Momentos em que ouvimos a voz minúscula e assustada, sussurrando no calar da noite. Aonde? Aonde vamos ao morrer? E eu gostei bastante desse trecho do livro, bem no comecinho, bem no comecinho mesmo, não tem quase nada. E já mostra isso, que é logo ali onde o capitão morre. E conforme eu ia lendo, eu ficava, apreensivo. A história me prendeu de verdade. Os personagens, eles têm uma evolução legal, eles têm um propósito bacana. E toda a questão multiversal também é muito bem trabalhada. Ali nos anos 80, né, de 83, essa história. Eu não sei se tinha muitas histórias sobre o multiverso, mas parece que era bem recorrente pro Capitão Britânia. E, cara, foi muito bem trabalhado. Eu amei ver como o multiverso é tratado, como se tivesse uma espécie de conselho multiversal que trabalha sobre as questões de, esse universo pode estar causando problema, a gente tem que ir lá ajudar, não sei o que. Eu gostei bastante, funcionou legal. E, assim, cara, é uma história que me surpreendeu. Se forem ler, eu recomendo de verdade. Tem muita coisa que eu não consegui colocar aqui, mas é muito bom. Muito bom mesmo.
Esse foi o livro dessa semana, essa foi a história dessa semana. Capitão Britânia, O Mundo Distorcido. É uma boa história, recomendo de verdade. E é isso. Acabamos dessa vez. Muito obrigado por assistir e é isso aí. Valeu.